Investir, gente, é uma construção. Quando você pensa em investimentos, é uma construção. E construção é pensar para o longo prazo. Ah, eu estou construindo essa ponte. É para construir para amanhã derrubar? Não, eu estou construindo algo para o longo prazo. Longo prazo dentro dos investimentos e acima de 10 anos. Suzana, mas eu não estou entendendo por que tu está falando tudo isso para falar sobre quanto tempo demora para aprender a investir. Então, assim, e agora? Quanto tempo demora para aprender a investir? E eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo demorou para você aprender medicina? E aí a gente fala, 6 anos, né? Foi o tempo da faculdade. Mas depois que você terminou o curso, você parou de estudar? Você parou de querer aprender? Porque a gente estuda porque a gente quer aprender mais. Os casos vão aparecendo na nossa frente e a gente quer entender melhor. Aquilo instiga a gente. Então, a gente não para de estudar. E se parou, por que você parou? Na verdade, por que você não parou? Essa é a pergunta mais correta. Por que você não parou? Porque a medicina é para a sua vida. É para o longo prazo. Você entrou sabendo disso. E mesmo sabendo que você nunca iria parar de estudar, você não desanimou em começar, né? Você falou, não vou fazer medicina porque todo mundo fala que a pessoa estuda o resto da vida, não quero isso para mim. E nos investimentos é a mesma coisa. Eu estou investindo, por exemplo, e eu penso assim, nossa, quanto tempo de investimentos eu tenho pela frente? Me imagino investindo até o final da minha vida. Então, eu penso assim, claro que eu imagino que a porcentagem de investimentos vai alterar, mas eu me imagino investindo até o resto da minha vida. Pode ser que quando eu tiver os meus 80 anos, com fé em Deus eu chegarei lá, eu estarei com 20% em ações, o resto investido em renda fixa, né? Mais conservador, mas vai ser para o resto da vida. Então eu penso assim, quanto tempo de investidora eu tenho na minha vida? 30, 40, 50 anos de investidora eu tenho pela frente? E aí eu penso, comparado a isso, a todo esse tempo que eu tenho pela frente, o que é um ano? Um ano comparado aos meus 40 anos que eu terei de investidora pela frente? É muito pouco. Então, no SavMed, eu ensino as pessoas a colocar o dinheiro para dar plantão através dos investimentos em até 6 semanas. E eu prometo isso porque é possível. Porque muitas médicas já conseguiram. Mas não pensa assim, então tá, em 6 semanas eu vou aprender e tá ótimo. Você não vai parar. É aquela sensação assim, que você não vai querer parar de ler. Você vai querer evoluir. Por quê? Porque é para a sua vida, é para longo prazo. Assim como na medicina, entenderam? Então, pensa assim, eu tenho 34 anos. O que foi o meu primeiro ano de vida? O meu primeiro ano de vida, o meu conhecimento foi exponencial, o meu desenvolvimento, o meu crescimento. Se eu comparar dos meus 33 para os meus 34 anos, por exemplo, claro que eu evoluí, mas assim, é uma evolução mais discreta, né? Não tem um grande crescimento físico, não tem um grande desenvolvimento de aprendizado, mas do meu 0 até o meu primeiro ano é um crescimento absurdo. A criança aprende assim um desenvolvimento, um crescimento muito grande. Então é a mesma coisa, gente, dentro dos investimentos. O desenvolvimento que você tem no primeiro ano que você está aprendendo é absurdo o que você vai aprender. E nessas 6 semanas em que eu falo no SavMed, né? Dentro dessas 6 semanas, o aprendizado é muito grande, muito grande. Eu comento sempre com as minhas alunas assim, olha para o começo, quando você estava lá aprendendo, e olha para agora. Elas falam, meu Deus. E fiz uma consultoria com uma aluna. Ela falou assim, nossa, quando eu não sabia sobre investimentos, a pessoa falava assim, olha, o valor do financiamento é 8%. Aí ela falou assim, tá bom, 8%, né? Tudo bem. Aí ela falou assim, depois do curso, quando a pessoa falou assim, o financiamento é 8%. 8%? E ela desse jeito. 8%? Como assim? A Selic tá 2%. Gente, ela disse, meu Deus, depois que eu fiz esse curso, eu fiquei barraqueira e pão dura. Aí eu falei para ela, calma, daqui a pouco você entra em equilíbrio. Então, gente, num período muito curto de tempo, em 4 a 6 semanas, você tem um crescimento, assim,
exponencial no seu conhecimento. E esse é o tempo que eu chamo de tempo-chave, essas 4 a 6 semanas, para você conhecer sobre os investimentos principais que você vai precisar para a sua vida. E aí, para por aí? Eu te garanto que não. Se você quiser parar por aí, será suficiente, mas eu te garanto que você não vai conseguir. Por quê? Porque é uma coisa para a vida. É para o longo prazo. Você vai ser investidora durante 30, 40 anos. Como que você vai conseguir parar? Vocês me entendem? Como que você vai conseguir parar de estudar uma coisa que é para a sua vida? Como que você vai conseguir parar de estudar uma coisa que você vai estar sempre colocando em prática? Então, há um tempo atrás, ninguém falava muito sobre ações. Tipo, de 2008 para trás, poucas pessoas falavam sobre ações. E aí, depois de 2010 em diante, até 2015, a Bolsa veio num crescimento muito grande. E aí, as pessoas foram tendo mais curiosidade para falar sobre o assunto, né? Mais interesse para falar sobre o assunto. Aí você percebe que até 2015 se falava muito sobre o tesouro, porque a Selic era muito alta, então era muito fácil você investir no tesouro e ter uma boa rentabilidade. De 2015 para cá, aí começou a renda variável chamar mais atenção. Então, olha só, no período de 2010 até 2015, o Tesouro Selic, que era a estrela do negócio. De 2015 até 2020, a Bolsa de Valores começou a ser a estrela do negócio. E o que será que vai mudar para frente? Tipo, começou a surgir ETFs, a falar mais sobre ETFs, que são fundos que você consegue investir diretamente na Bolsa, você consegue investir nas 500 melhores empresas americanas através de ETFs. Tipo, não era um assunto muito falado. Agora, você vai começar a ouvir falar muito sobre BDRs, que também não era um assunto muito falado, porque só pessoas que tinham patrimônio acima de 1 milhão conseguiam investir em BDRs. E hoje, não. Hoje, o pequeno investidor também vai conseguir investir. E você vai perceber que a cada tempo vai surgir novas coisas. Assim como na medicina surgem novas medicações, surgem novos tratamentos, novas vacinas, e você quer estar por dentro do assunto, os investimentos é a mesma coisa. Você vai querer, vai dar uma sede de conhecimento em você. Então, assim, não demora para você aprender. É rápido para você aprender sobre investimentos. Você pode ter certeza disso. Só que o aperfeiçoamento, ele vai ser constante. Você vai querer o tempo inteiro aperfeiçoar o seu conhecimento. E é esse aperfeiçoamento que muita gente fica pensando que ela vai fazer isso com desprazer. E esse aperfeiçoamento, ele é com prazer. Porque quando você vê, em 4 ou 6 semanas, o seu dinheiro dando plantão por você e aquilo crescendo, você vai ficar com mais vontade ainda de ter o seu dinheiro trabalhando por você. Então, é um conhecimento que, como as meninas falam no grupo da Sabe Médica, elas falam assim, Suzana, você criou monstrinhos aqui.